Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Misericórdia de Deus para com uns e juízo para com outros. Vamos procurar entender isto. A Bíblia nos traz um retrato bem vivo e verdadeiro do que é o ser humano, a humanidade decaída. Todos são pecadores. De uma ou de outra maneira, todos pecam e se tornam condenáveis aos olhos de Deus. Quando é que essa condenação vai gerar juízo e se cumprir? A Bíblia fala de um juízo final, chamado na Bíblia o juízo do grande trono branco, um juízo em que o próprio Deus estará sentado no trono e todas as pessoas comparecerão perante ele para serem julgadas e condenadas. Todos ressuscitarão com seus corpos para sofrerem com seus corpos a condenação que merecem. Eles vão ser julgados com justiça perfeita, porque Deus é justo e vai lembrar os pecados de cada pessoa para condenar cada uma delas à pena que merece no lago de fogo, onde o inferno também vai ser lançado, e as pessoas ali estarão com seus corpos sofrendo para sempre a consequência dos seus pecados. Mas também a Bíblia diz que Deus enviou Jesus como Salvador do mundo. Ele veio puro, viveu puro e morreu pelos nossos pecados para ser a propiciação, o pagamento diante de Deus, com o sangue dele derramado, o pagamento dos nossos pecados, para que todo que nele crê possa ter a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, e todo que nele crê, ouve a palavra de Deus e nele crê, já tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5:24 nos diz isto: aquele que ouve a palavra de Jesus e crê no Senhor Deus não entrará em juízo, já passou da morte para a vida. Por que não entrará em juízo? Porque todos os seus pecados já foram pagos por Jesus e a pessoa já recebeu o perdão. Esses serão os salvos. É claro que o pagamento do nosso pecado não é pela nossa atitude, pelo nosso merecimento, pela nossa bondade, mas o pagamento de nossos pecados é pela graça, uma expressão muito forte na Bíblia, em especial no Novo Testamento. Mas eu quero me referir a essa graça no Antigo Testamento, no Salmo 103, atribuído a Davi. O versículo 17 diz que a misericórdia do Senhor e a graça dele é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Olha que fundamental aqui, é importantíssimo, não é sobre todos. E a justiça dele é imputada aos filhos dos filhos. É justiça imputada, não é justiça que nós merecemos, justiça que nos é dada por Jesus pela sua morte, justiça imputada. É maravilhoso isto. E isto é para aqueles que guardam a aliança do Senhor. Como você entra debaixo dessa misericórdia de Deus, debaixo da graça, e você toma posse dessa justiça de Deus, para você ser considerado por Deus uma pessoa justa. Você entra debaixo da misericórdia quando você entra na aliança. Você guarda a aliança com Deus. E ele complementa mais: para aqueles que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Quando
nós estamos no Senhor, a nossa vida cumpre toda a lei. O Espírito Santo de Deus, quando nos enche, quando nós deixamos, nos guia pelo amor até fazer a vontade de Deus, que é cumprimento de toda a lei. Quando amamos as pessoas, nos damos e nos voltamos para Deus e pregamos o Evangelho e ajudamos as pessoas, nós amamos, nós estamos cumprindo a lei. O amor é o cumprimento da lei. Não há condenação para nós que estamos assim, dentro da aliança com o Senhor. Mas por que muitos crentes não estão dentro dessa aliança? Eles não estão dentro dos termos dessa aliança. O coração deles é dividido. Eles creem em Deus, são crentes, mas eles gostam das coisas do mundo. O coração deles está dividido. Eles não são totalmente do Senhor. Por que um crente é levado a viver dessa maneira, uma maneira dúbia, dividido, cocheando entre dois pensamentos? Porque um crente é levado a viver dessa maneira. Ele não tem o temor a Deus, a misericórdia do Senhor para os que o temem o Senhor. Essa atitude é fundamental, isso depende de você. Temer a Deus, ter medo do juízo de Deus, você respeitar a presença de Deus. Hoje eu vejo muitos crentes que não têm nenhum temor de Deus. Vão para a igreja de qualquer jeito, não têm compromisso com o horário, não levam a Bíblia para a igreja, eles não têm compromisso nem de ir à reunião. Não vão em todas as reuniões, vão quando convém, quando lhes interessa, e quando vão, ficam batendo papo e a reunião está acontecendo, o culto prosseguindo, eles estão brincando, conversando, batendo papo, não tem temor a Deus, conversam fazendo piadas com as coisas de Deus, brincando com as coisas de Deus. Eles não têm medo da ira de Deus, eles não têm temor a Deus, são crentes divididos. Esses não estão no gozo dessas promessas. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem a Ele. Essa atitude é muito importante. Comece a verificar no seu coração se você tem temor a Deus. Você tem medo de chegar no culto atrasado e Deus não aceitar o seu culto? Você tem medo de ir para o culto com pensamento em outras coisas, o celular ligado para fazer outras coisas e Deus não aceitar você, Deus ficar irado com você? Você tem medo de não ser fiel a Deus e usar o dinheiro de qualquer forma? Você tem medo disso ou você faz isso com toda a displicência e não tem receio nenhum? E, Deus é bom, não vai ligar, vai quebrar meu galho. Você pensa assim? Pois é, eu quero alertar você sobre isso. Deus do juízo, Deus faz juízos. E o apóstolo Paulo trouxe em Romanos 11, 22 essa expressão: considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Bondade e misericórdia para com uns, aqueles que têm temor a Ele, e severidade para com aqueles que não estão debaixo da aliança. Crentes ou não crentes, a severidade de Deus vai ser revelada no juízo, em que cada pessoa vai receber o que merece, inclusive crentes que não estiveram debaixo da aliança. Existem muitos crentes que não têm compromisso, não têm aliança, nem com seus irmãos e nem com Deus. Eles não têm aliança, não têm medo de ficar fora da aliança. Eles brincam com as coisas de Deus, não levam a sério. Isso é condenatório. Quem é crente e age dessa maneira está se condenando terrivelmente. Eu exorto você a considerar isto, a exortação que o Davi nos traz aqui no Salmo 103. A misericórdia do Senhor é para alguns, aqueles que temem o Senhor, não é para todos.
mas a justiça de Deus, o rigor de Deus, isto sim é para com todos. Mas aqueles que estão debaixo da aliança não entrarão em condenação, já passaram da morte para a vida e vivem nesta aliança, Você está vivendo 24 horas por dia nessa aliança com o Senhor? Você se lembra do Senhor 24 horas por dia? Você está, de fato, nesta aliança? Comece a pensar nisso. E eu recomendo, analise a sua situação de temor a Deus. Você tem medo de passar um dia sem ler a Bíblia, sem orar ao Senhor? Você tem medo de chegar atrasado numa reunião, Deus não aceitar o seu culto? Você tem realmente medo do juízo de Deus? Comece a pensar nisto. Como está o temor a Deus no seu coração?